Olá, dou-te as boas-vindas a mais um episódio e hoje vou falar contigo sobre IRS. É um tema que levanta aqui muitas questões, há sempre muitas dúvidas em relação ao IRS e há um ponto fundamental que é o que eu vou abordar hoje. No fundo, vou contar um bocadinho a minha história, o que aconteceu este ano com o meu IRS, mas vou aproveitar para dar aqui também alguns insights, algumas inspirações, esqueci-me da palavra em português ali durante os momentos, por causa deste tema do IRS, ok? E porquê é que eu me lembrei de fazer este tópico? Porque há umas semanas eu publiquei no Instagram que tinha pago este ano cerca de 11 mil euros de IRS. Na verdade, até um bocadinho mais do que 11 mil euros de IRS e que eu não estava minimamente preocupado com isso, ok? E pronto, e o vídeo correu bastante bem, houve muita gente a gostar do vídeo, a comentar esse conteúdo e levantaram-se ali algumas questões e eu vou começar por explicar porque é que eu não estou minimamente preocupado e, na verdade, até estou satisfeito de ter pago esses 11 mil euros, ok? Vamos começar pelo início. Ora, se eu paguei 11 mil euros de IRS, visto que se chama Imposto sobre o Rendimento, ora, então se eu paguei 11 mil euros é porque tive um rendimento superior, consideravelmente superior, e daí ter pago este imposto. Faz sentido, não é? Ou seja, se eu pago mais impostos é porque tive rendimentos maiores, porque em Portugal, pelo menos, é assim que a fiscalidade funciona, é assim que o IRS funciona, é o que se chama a progressividade do IRS, o que quer dizer que quanto mais se ganha, mais se paga, ok? A percentagem não é igual, e mesmo que fosse igual para toda a gente, seria sempre assim, não é? 20% sobre 20 mil euros é uma coisa, 20% sobre 50 mil euros é outra, por isso mesmo que fosse uma taxa única, quem mais recebe, mais pagaria. No caso de Portugal, em que quanto maior o rendimento, maior a taxa, ainda que marginal, mas ainda assim, o que quer dizer é que se eu paguei 11 mil euros de IRS, eu não posso queixar de grande coisa, ok? Porquê? Porque tive rendimentos para suportar isso, tive rendimentos consideravelmente superiores para que para resultar num IRS a pagar de 11 mil euros. E há sempre esta ideia que é pagar muitos impostos é mau. Não necessariamente. Ok, podemos depois falar, eventualmente não é o tema para agora, mas podemos falar sobre a forma como os impostos são utilizados no nosso país. Isso é outra conversa que eu tendencialmente concordo que poderia ser utilizado de uma forma muito melhor. No entanto, se estamos a falar de impostos sobre o rendimento, e eu pago muito imposto, quer dizer que tive muito rendimento. E onde é que isto é uma coisa má? Eu preferia ter ficado com 11 mil euros no meu bolso? Epá, sim, obviamente, não é? Vamos ser muito honestos. Mas se, pelo menos neste momento, em Portugal, e fazendo as coisas todas certinhas, porque eu gosto de fazer as coisas certas, ter tudo declarado, pagar o que devo, isto resultou em pagar 11 mil euros de IRS, eu não posso me preocupar, eu não posso ficar propriamente chateado com isso, ok? E por isso este é o primeiro ponto. Eu não me preocupo absolutamente nada ter feito este pagamento de IRS, porque significa que os meus rendimentos em 2023, ok? Porque eu paguei este valor em 2024 relativo à declaração de 2023, quer dizer que em 2023 tive rendimentos consideráveis e suficientes para gerar este imposto a pagar. Ponto número 1 esclarecido. Ponto número 2. E aqui vou aproveitar para dar vamos dizer, uma mini aula. Seguramente que já ouviste pessoas dizer, quando entregam a declaração de IRS e depois quando, entretanto, aquilo é processado, é validado, é considerado certo, gera ali um valor a receber e a pessoa fica toda contente a dizer que vai receber IRS. Posso já dizer que ninguém recebe IRS. Porque se recebesse IRS, não se chamava um imposto, chamava-se um prémio, chamava-se uma oferta, chamava-se um presente, um bónus, o que tu quiseres, ok? Se é um imposto, nós nunca recebemos IRS. É por isso que diz lá o nome. E o nome está lá. É um reembolso de IRS, ok? Vamos pensar o que é um reembolso. Um reembolso é algo que eu paguei e depois recebi de volta, ok? É a mesma coisa. É um reembolso de IRS. O que quer dizer que se eu estou a receber um reembolso, o que significa é que ao longo do ano as retenções que eu fiz de IRS foram inferiores àquilo que... foram superiores àquilo que deviam ter sido, ok? O que interessa em termos de taxa real de IRS a pagar é a taxa anual, aqueles escalões 9, salvo erro, que existe atualmente, que, de acordo com o nosso rendimento, nos gera uma determinada percentagem de imposto a pagar. Isso é o nosso imposto a pagar. Mas, ao longo do ano, fruto do nosso trabalho, se for, por exemplo, um contrato por conta de outrem, com um contrato de trabalho, um recibo de vencimento, eu tenho lá uma linha que diz retenção de IRS. Se eu for trabalhador independente e faturar em empresas, posso também fazer retenção de IRS ou sou obrigado a fazer retenção de IRS, dependendo das situações. O que quer dizer é que essa retenção, fique bem claro, não é mais do que um adiantamento que nós vamos fazendo, ok? Nós vamos adiantando este valor, esta retenção ao Estado, e no final do ano, ou, aliás, na verdade, quando fazemos a declaração no ano seguinte,
O que vamos fazer é um acerto de contas, ok? E o que é que vamos dizer? Se o nosso rendimento deste ano foi X, depois temos a questão das deduções específicas, deduções à coleta, aquelas coisas todas, certíssimo, e no final há um imposto a pagar. Esse imposto vai ser comparado com o somatório das nossas retenções. Se a nossa retenção ao longo do ano for superior àquilo que tínhamos a pagar, quer dizer que pagamos ao longo do ano demasiado imposto. E é por isso que há um reembolso da diferença. Se, ao contrário, eu fiz menos retenção do que aquela que eu devia, do que é o meu imposto a pagar, então eu tenho que pagar o adicional naquele momento. Ok? Que isto fique bem claro. Se há um reembolso de IRS, se vais receber um reembolso de IRS, não é mais do que houve um pagamento acima do que era necessário, acima do que era o teu escalão de rendimento ao Estado. Adiantaste demasiado dinheiro ao Estado. O que significa que, se adiantaste demasiado, eles agora fazem o reembolso. Ok? Não te estão a dar rigorosamente nada. É só um acerto de contas. E por isso, se adiantaste demasiado, eles reembolsam a diferença. Se adiantaste menos, pagas a diferença. Eu prefiro, e aqui ligando à segunda questão em relação ao meu caso em específico deste ano, muito honestamente, eu prefiro ficar com o dinheiro mais tempo no meu bolso e depois pagá-lo, ok? Porque foi o que aconteceu. Eu fui ficando com o dinheiro no meu bolso e acabei por pagá-lo só vários meses depois, ok? Entretanto, como este ano as coisas se atrasaram, o pagamento foi permitido até 31 de outubro, ok? Por isso, os meus rendimentos de 2023, os impostos relativos a eles, foram em grande parte pagos em outubro de 2024, ok? Estás a imaginar o que é a quantidade de tempo que passou? Ok, eu disse 31 de outubro, enganei, mas foi 14 de outubro, assim é que é, ok? Ainda assim, rendimentos que terminaram em dezembro de 2023, eu paguei os impostos referentes a ele em outubro de 24, 10 meses depois, ok? Isto não é bom. É muito melhor do que eu ter que adiantar antecipadamente aquele dinheiro todo, ficar todo do lado do Estado, a custo zero, porque depois não pagam absolutamente nada por este empréstimo, por este adiantamento. Ficava do lado de lá e depois eu recebia. Assim ficou do meu lado. Eu fiquei com ele, consegui rentabilizá-lo de alguma forma, nem que seja numa conta poupança, porque é muito importante termos o nosso planeamento fiscal, ok? É muito importante nós, quando chegamos ao final do ano, se sabemos que vai haver IRS a pagar, fazermos essas contas. E idealmente até ao longo do ano, ok? Irmos fazendo essas contas para, quando chegar ao momento, não sermos surpreendidos e não termos dinheiro para pagar. Por isso é importante esse planeamento e podemos ir rentabilizando. Utilizamos os depósitos a prazo, as contas de poupança, ganhamos 2 ou 3%, não é milionário, certo? Mas são 2 ou 3%, e quando chega o momento de pagar, nós pagamos aquilo que temos a pagar. Ok? Porquê? Porque não estivemos a adiantar dinheiro ao Estado, não estivemos a dar dinheiro antecipadamente. Ele ficou no nosso bolso, nós pudemos geri-lo durante vários meses, um ano ou mais, ok? E quando chegou o momento, pagámos aquilo que tínhamos a pagar. E por isso, a questão do receber IRS, quando fazemos a declaração, receber IRS parece que é uma coisa boa, porque de repente temos ali um momento com um rendimento adicional. Mais ou menos, ok? Porque na verdade só estamos a receber aquilo que pagámos a mais. E por isso, se tiveres a capacidade, e é a minha grande recomendação, de gerir isto da melhor forma, então é melhor não fazeres este adiantamento, não receberes IRS e sim depois pagar o que tens a pagar. Obviamente que há situações onde não podemos fugir. Se eu tiver um contrato de trabalho, um recibo de vencimento, automaticamente a minha entidade patronal, a organização para a qual eu trabalho, vai-me fazer uma retenção de IRS e eu não tenho hipótese, ok? Se eu for trabalhador independente, a partir de um determinado limite, que neste momento são 14.500 euros de faturação anual, eu também não tenho hipótese. Sou obrigado a fazer, quando faturo a empresas, a pessoas coletivas, digamos assim, sou obrigado a fazer 25% de retenção e esse meu cliente entrega esses 25% ao Estado em meu nome em retenção de IRS. Há situações onde eu não posso fugir, ok? Mas o que estamos aqui a falar é uma questão de conceito e não estamos a falar de fugir a nada. Eu não fugi a responsabilidade nenhuma, que fica aqui bem claro, ok? Eu paguei o que tinha que pagar quando tinha que pagar. O que estamos aqui a falar é desta ilusão, e vou usar a expressão ilusão, que muitas pessoas têm que receber, entre aspas, IRS é uma boa coisa. Quer dizer que estamos a ganhar alguma coisa de novo. Não, ok? Só nos estão a devolver aquilo que já era nosso e que nós pagámos antecipadamente. E da mesma forma, o termos que pagar IRS não é uma coisa má. Quer dizer que o dinheiro ficou do nosso lado mais tempo, que exigiu, obviamente, que tivéssemos cuidado na gestão para garantir que o temos para pagar. Claro que sim, ok? Mas o dinheiro ficou do nosso lado mais tempo e depois pagámos o que tínhamos a pagar, quando tínhamos a pagar, sem nenhum tipo de custo adicional, sem nenhum tipo de juro, nem nada, ok? E por isso, a minha história, digamos assim, deste ano e do facto de eu ter pago este valor de IRS e não estar minimamente chateado, até pelo contrário,
Basicamente, eu estou satisfeito, porquê? Não só porque se paguei este valor de IRS significa que tive rendimentos bastante mais consideráveis do que este valor, e isso é sempre bom, obviamente, e também porque se paguei quer dizer que ele ficou do meu lado mais tempo, ficou no meu bolso mais tempo, e agora paguei o que tinha a pagar. É preciso acabarmos com esta ideia que temos que todos fugir aos impostos, porque os impostos são todos uns aldrabões. Epá, não. Ok? Os impostos existem, os impostos são para pagar, porque senão depois não temos legitimidade nenhuma para pedir que as estradas estejam em bom estado e que os bombeiros funcionem, que o SNS consiga atender, porque são os nossos impostos que depois vão fazer estas coisas funcionar. Mais uma vez, como eu disse ao início, podemos discutir se os impostos estão ou não a ser bem utilizados. Podemos, claro que sim. E concordo que podiam ser melhor utilizados, certo. Mas imaginem se não houvesse nada. Se já assim as coisas funcionam com esta debilidade toda, ou com estas debilidades, imaginem que é se toda a gente de repente começar a fugir, legal ou ilegalmente, ok? Ao pagamento dos seus impostos. Por isso, é importante pagar impostos. Se eu estou a pagar impostos, quer dizer que eu estou a vender, que eu estou a receber, que eu estou a ter rendimentos, que eu estou a seja lá o que for, ok? Eu pago sobre aquilo que eu ganho. Se eu não ganhar, eu não pago. Eu prefiro ganhar, ok? O que é que me serve não pagar IRS nenhum porque não tive rendimento? Eu estou a viver do quê? Ok? É um bocadinho até ligado à questão dos investimentos. A malta que diz, eu não vou investir porque depois tenho que pagar 28% dos meus ganhos ao Estado. Primeiro, entretanto, isso até baixou e até já conseguimos em algumas situações 19,6%, ok? Porque entretanto entrou uma nova legislação em junho que, dependendo do prazo do meu investimento, eu posso reduzir ou reduzo a minha taxa de IRS a pagar. Mas vamos assumir que é aos 28%, que é o que vai pagar sobre os depósitos a prazo e as contas poupança, os certificados da Forra, uma série de outras coisas. E há malta que tem esta ideia, que é, eu não vou investir porque depois o Estado fica-me com 28%. Epá, os outros 72% são teus. A maioria é tua, ok? A esmagadora maioria das pessoas em IRS e Segurança Social no seu trabalho vai pagar mais do que 28%. E não é por isso que deixa de trabalhar, ok? Por isso é preciso desconstruirmos esta ideia que não vale a pena ganhar dinheiro, pois paga-se muitos impostos, ok? Muito pelo contrário. Eu prefiro ganhar mais e pagar muitos impostos, ou ao contrário, pagar muitos impostos porque ganho mais, do que não pagar impostos nenhums porque não ganhei nada, ou ganhei pouco. Isto é uma opinião, ok? Tu naturalmente saberás a tua. Aqui o objetivo é desafiar um bocadinho esta ideia que pagar impostos é sempre mau. Mais uma vez, e reforço, podemos e devemos, enquanto sociedade, enquanto país, enquanto cidadãos, discutir e avaliar se os nossos impostos estão a ser bem utilizados ou não. Conversa por outro dia, ok? Não me parece que faça sequer sentido estarmos a falar que é melhor pagar menos impostos e que pagar muitos impostos é uma coisa má. Aí vou ter que discordar, porque acho realmente que estamos a pagar impostos é o resultado de algo bom e por isso vejo isso de uma forma muito positiva. É então esta conversa que eu queria ter contigo hoje para desmistificar um bocadinho esta ideia dos impostos, de pagar muitos impostos ser uma coisa má ou boa, do reembolso de IRS aparentemente não ser uma coisa tão boa como parece que algumas pessoas acham. Deixa os teus comentários, deixa as tuas ideias aí no comentário aqui deste episódio. Espero que tenhas gostado desta conversa. Se tiveres algum tema que eu gostasses de que eu abordasse aqui no futuro, basta enviares uma mensagem ou deixares aí no comentário deste episódio. Não te esqueças de subscrever o canal onde estiveste a ver ou ouvir esta nossa conversa. Muito obrigado e até à próxima.